Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa, um podcast criado pela Ilha Educação, em que conversamos sobre educação parental nos dias atuais. Eu sou a Maria Luísa Silva e no episódio de hoje vamos conversar sobre o livro IA Sem Pânico, do autor Sandro Bonares, uma indicação do nosso convidado, Fábio Benites. Tudo bem, Fábio? Oi, Malu, tudo bem? Então, esse livro, né, escrito pelo Sandro, que é um colega aí do sistema de ensino do Brasil, eu estou indicando ele, né, eu acabei de lê-lo, porque ele é bem introdutório, né, traz observações, informações bem importantes para os pais, né, também para educadores profissionais, né, professores, coordenadores, sobre como tratar a IA nesse momento, ou seja, né, em 2026, o status atual da IA, a IA entrando nas escolas, na vida acadêmica dos jovens, né, como a gente deve tratar isso nesse momento. Não, e é perfeito, porque esse tema IA gera um certo medo, né? O próprio título, ele já chama atenção nesse sentido, né? Porque se chama IA Sem Pânico, e tudo que eu acho que causa nos pais e nos educadores é um pânico, é um medo em relação a como será utilizado. Na sua percepção, por que a inteligência, a inteligência artificial, ela gera esse medo, essa inquietude nas pessoas? É um medo pertinente nesse sentido? Então, a gente sempre, né, tem momentos de dúvida, incerteza, né, e até, né, pânico pode acontecer quando existem, né, são lançadas ferramentas disruptivas, né, em relação à vida e, no caso, também à educação, né? A IA hoje, né, do jeito que ela está, do jeito que ela acontece hoje, do jeito que ela é oferecida hoje para qualquer pessoa, ela impacta a vida profissional e bastante a vida acadêmica, né? O que a gente tem de diferente aqui, né, assim, em relação ao advento da internet, lá na década de 2000 começou a ficar mais popularizado, e o Google, né, a capacidade de você googar depois, e depois vieram os smartphones. A diferença da IA hoje é que a gente está falando de uma IA generativa, né? Então, a gente lida com bots, algoritmos há muito tempo, né? Assim, desde que a internet foi inventada, né? Os e-commerces de várias plataformas utilizam, né, algoritmos e até, né, inteligência artificial. Há um tempo atrás a gente teve o lançamento da Alexa, né, que no primeiro momento também, né, explodiu, enfim, né? Mas agora a gente tem, né, tem soluções que criam conteúdos, né, que respondem com muita assertividade, com muita precisão, e essa capacidade de gerar conteúdos como se fosse um ser humano, né? Você não tem ali a inovação, né, vamos dizer assim, né, um pensamento novo, mas junta-se, né, tudo que ele pesquisa e ele é capaz de, né, de randomicamente gerar ali e gerar conteúdos muito bons e responder praticamente qualquer pergunta acadêmica, né? Qualquer pergunta ligada à informação, ao conhecimento, né? Então, isso muda muito o jogo, né? Porque agora o estudante, no caso, né, a gente pode apertar um botão e esse botão sair com uma resposta mesmo sem ele ler, sem ele ter ideia nenhuma do que está sendo escrito. Sim. Então, a gente tem aí, né, esse perigo, né? A gente já lida com bots há muito tempo, por exemplo, dos pais, mas agora a gente tem ferramentas que geram conteúdo e geram conteúdo como se fossem humanos. Mas se você não passar, né, em outra IA, um ser humano vai passar despercebido, não consegue diferenciar muitas vezes um texto produzido por uma IA e o texto produzido por um ser humano. Então, isso aí que está, né, a inovação. Eu ia até perguntar sobre isso, porque eu confesso que eu sou uma jovem dos anos 2000. Então, eu vi nessa transição de começar os computadores, né, que a gente sai da biblioteca da escola e a gente já tem a Wikipédia, né, então vai mudando. E o início começou com os botzinhos mesmo, né, que já são robôs ali que ajudam. E hoje a gente tem uma ferramenta como o ChatGPT, que eu acho que é o principal. O que muda nessa transição? Tem o Cloud, tem o chat, e cada vez mais assistentes nesse sentido. O que muda com isso? Assim, se você pegar a geração, né, que produziu muito conteúdo, né, com propriedade, né, com legitimidade, né, de forma autônoma, né, e hoje encontra uma ferramenta, né, como o ChatGPT, o Cloud, enfim, as IAs aí que estão disponíveis, inclusive, né, gratuitamente. As versões gratuitas já são versões excelentes.
O que muda é que, assim, o ser humano pré-IA, né, que foi educado antes da IA, ele teve que, né, correr atrás do conteúdo, teve que ler muito. Né? Eu, por exemplo, né, li muito, não sou da época do vídeo, né, então, assim, depois, né, eu via, né, o surgimento do YouTube, dos vídeos, então hoje eu aprendo lendo, tem uma coisa old school de ler livros ainda, como esse aqui que eu li mesmo, de ponta a ponta e tal, né? E tem, depois a gente tem a geração de conteúdo a partir de vídeos ou a partir de games e outras soluções lúdicas, mas hoje a gente tem a possibilidade de um jovem de 10 anos, né, ter um dever de casa, por exemplo, e simplesmente tirar uma foto da pergunta, no caso de um livro impresso, né? Jogar em qualquer ferramenta de AI e perguntar a resposta e ele vai responder. E ele pode simplesmente escrever, ler ali, copiar sem entender uma vírgula, simplesmente reproduzir. Tá? Esse ano eu fiz uma imersão na Finlândia, né, e conversei com alunos no ensino médio, os alunos no ensino médio que eram bons alunos, disseram assim, a gente usa IA para tudo, que a gente faz tudo com IA. E aí já vai uma primeira dica, não, o primeiro filtro, uma primeira trincheira que os educadores, né, e aí no caso também as famílias precisam criar, precisam olhar, precisam ter. Né? Por que a gente precisa criar trincheiras? Porque o perigo está exatamente, né, no estudante simplesmente copiar aquilo ali sem entender nada. Né? E aí, assim, quando é que vai ter realmente a prova dos 9 de que ele usou a ferramenta de uma forma construtiva para assimilar o conhecimento, ou pelo menos o conhecimento que ele precisa. Né? Ele tem que ler, ele tem que ter um pensamento crítico em relação ao que está sendo produzido para assimilar o conteúdo. Então, a gente precisa criar processos que facilitem a aprendizagem, que tornem um aprendizado, se possível, menos dolorido. Né? Então, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Tipo, aprender dói. Então, nós fomos lá querer assim, cara, para eu passar no vestibular, eu preciso ler tantas linhas, tantas palavras, tantas páginas, tantos livros, tantas apostilas, preciso ler isso tudo, não tinha de onde buscar, ou assistir tantas aulas, não tinha nem no YouTube, tantas aulas ao vivo, né, assim, professor mesmo. Então, assim, você tem uma jornada, né, de dedicação / sofrimento para assimilar todo aquele conhecimento que você precisa depois para passar nos desafios, seja vestibular, seja uma entrevista de emprego, seja um concurso público, né? Ou seja, qualquer tipo de desafio acadêmico, profissional, exigia determinada dedicação para você ser bem-sucedido. Depois a gente começou a facilitar, né, com a internet, né, de ter conhecimento em qualquer lugar mais rápido, mais fácil. Né? E isso foi muito bom, porque democratizou o acesso. Então, se você pegar, né, um jovem que, de repente, nem tem acesso à escola, mas tem acesso ao YouTube, ele consegue aprender várias coisas. Né? Sim. Tem um documentário muito legal, tem um pitch de um TED, que um indiano conta um caso aí, que é o furo na parede, hole in the wall, em que ele apresenta um case em que numa favela na Índia, né, colocou-se uma televisão numa parede, né, e começou a ensinar nessa televisão em looping inglês, né, para as crianças aprenderem inglês, ali automático, sem interação. Né? E depois de um tempo, várias crianças que, né, se dedicavam ali estavam aprendendo alguma coisa em inglês. Não vou dizer que eles saíram mega letrados em inglês, né? Mas aprenderam. Inserção. Né, exatamente. Então, assim, foi uma democratização do conhecimento, da informação, que possibilitou engajamento, empreendimento, esperança, isso tudo é muito importante. Isso foi possível porque tinha um conteúdo ali disponibilizado, né, não só na cabeça de quem sabe inglês, não só nos livros que sabem inglês, mas de uma forma mais fácil. Né? Então, esse TED é bem legal porque desmistifica essa questão de, poxa, precisa de determinada condução para se chegar ao conhecimento. Enfim, lógico, quanto mais conduzido, melhor, mas se você democratiza, você facilita, você libera a internet numa comunidade, já gera algum tipo de
de progresso para as pessoas, né? Já são oportunidades para as pessoas, né? E só que agora, sim, se você tem, né, você disponibiliza uma ferramenta em que, né, não vai te gerar desafio, dor, né, se você usar da maneira que a gente não recomenda, né? Então, com muita facilidade, apertando o botão, você pula a etapa da jornada de aprendizado em que você aprende muito com ela. Sim. Esse exemplo que eu dei da Índia, do inglês, as crianças não estão aprendendo inglês só, estão aprendendo, cara, que é possível aprender. E estão aprendendo já assim, cara, se eu me esforçar aqui, eu aprendo inglês e isso vai melhorar minha vida. Então, pô, aprende o quê? Se esforçar. Aí, aprende que é possível, aprende que é capaz. Então, todo esse processo, né, de negação da pobreza determinista, determinada, é educativo, muito educativo, né? Então, imagina, será que essas crianças elas vão ter a mesma dedicação se elas têm, né, no celular delas, elas têm celular, enfim, praticamente todo lugar, até os mais pobres as pessoas têm celular, né? E a internet hoje realmente está muito democratizada, né? Se pegar uma resposta ali pronta, será que ele vai entender isso? Né? Ou ele vai burlar a etapa? E daqui a pouco ele não está estruturado, né? Mentalmente, cognitivamente, até emocionalmente. E esse é o risco. Então, é isso que muda. Isso muda muito. A gente tinha, na década de 2000, professores que falam assim, poxa, você não pode pesquisar no Wikipedia. Você não pode pesquisar na internet. Você tem que ir na biblioteca. Então, assim, cara, negavam ali a tecnologia. Cara, tinha alguma razão, algum motivo, tinha algum sentido, né? Eu lembro de um professor de educação física na escola que eu dirigia, falou assim, não, quem não fizer educação física, fizer trabalho, tem que fazer o trabalho escrito. Não pode entregar... Não, porque, pô, se entregar impresso, pô, vai na internet, copy-paste, imprime e tá tudo certo. Então, assim, não, tem que escrever. Então, tinha uma tortura ali, um pouco legitimada pela facilidade que tem, né? Então, hoje, se você levar para casa e você não tiver uma orientação, vai lá no ChatGPT, qualquer no cloud, faz o resumo e tal. Na caneta, tudo bem, dá um trabalho aqui, só simplesmente copiar e vou continuar sem aprender nada e vou burlar aquela dor do aprendizado. E essa é uma lição péssima. Você pode até justificar assim, poxa, mas ele não precisa aprender inglês porque já tem ferramentas que fazem tradução em tempo real, né? Então, você fala aqui em português e, poxa, o celular já exporta, já traduz para inglês. Por que eu preciso aprender inglês se eu já tenho uma ferramenta disso? Você pode até justificar. Mas o amadurecimento cognitivo, né, da sua mente, né? E a gente fala emocional, mas continua sendo da mente, o amadurecimento da mente, né? Foi construído ao longo da história, né, com desafios, com dores, com estímulos, né? Nossa, se você faz tudo muito fácil, né, e em algum momento você encontra algo, de repente, que não é tão fácil, como você vai lidar, né? Eu faço um paralelo, eu fui agora num borboletário lá em Teresópolis, e tinha umas borboletas ali, não, assim, dessa borboleta que só tem uma aqui e tal. E aí eu falei assim, cara, quando elas crescem, vocês liberam elas? Não, cara, a gente não pode liberar porque elas vão ser facilmente predadas. Predadores. Cara, a gente tá falando de uma borboleta, que se ela for criada em cativeiro, né, ela não consegue viver do lado de fora. Então, é a mesma coisa, né? Então, assim, criar simplesmente, né, na IA respondendo tudo, é como se criasse uma criança em cativeiro cognitivo. E quando você liberar ela não vai ter ferramentas para lidar com aquilo. Então, tem que ter a dor, tem que ter o desafio, né? A gente pode facilitar isso, né? A gente não está negando a tecnologia, mas não pode tirar todos os desafios, toda a arte de pensar da vida dos jovens. E essa é uma preocupação muito pertinente, né? E muito comum, de que a IA acaba, de alguma forma, fazendo com que as crianças pensem menos, estimulem menos. Esse é um pensamento muito comum nesse sentido, né? Como que, você falou bastante de estímulo, como que a gente pode trazer estímulos que fortaleçam esse pensamento crítico sem precisar tirar a IA? Porque hoje é uma tendência, a IA não vai sumir do mercado, né? A tendência é que ela cresça mais. Como que a gente consegue trabalhar junto com ela? Sim, então, isso
a pergunta realmente é totalmente pertinente, né? Assim, é um desafio hoje de todo o sistema de ensino, é um desafio hoje de todo educador, de toda escola, assim, como usar a IA, né? Como eu falei, a gente não pode negar, né? A gente não pode negar o smartphone, não pode negar a internet, a gente não pode negar o livro, né? Então, imagina quando não tinham livros e todo o conhecimento na cabeça das pessoas, as pessoas passavam de uma para outra. Então, o livro impresso, né, lá, a prensa de Gutenberg popularizou o conhecimento. Cara, e isso é ótimo. A internet populariza o conhecimento. Tem muita coisa porcaria, né? Década de 2000 tinha isso, né? Você pensa, tem muita coisa errada na internet e tal. Então, assim, cara, beleza, nega a internet? Não, vamos tratar a internet. E com o tempo, né, ficou provado que a internet, ou seja, são tantos usuários, né, que o bom conteúdo vai sendo curado com o tempo e vai prevalecendo, né? Eu lembro de visitar um sistema de ensino que era muito grande, era o maior na época lá, 2005, alguma coisa assim, 2004. E uma das missões que o sistema de ensino tinha lá era filtrar páginas da internet, validando o conteúdo das páginas da internet. Olha que loucura, se você parar para pensar nisso, tipo assim, cara, é um trabalho mais que hercúleo, tipo, é impossível, né? Então faltou visão. E na época eu achei o máximo. Falei assim, caraca, o sistema é o máximo. Que inovador. Tá curando o conteúdo de internet, então eu posso confiar em tudo que ele assina. Então, imagina, se o cara bota 50 pessoas fazendo e os caras liberam 100 sites por dia, cara, no dia seguinte tem mais 500. Como é que faz? Né? Então, eu achei no máximo na época e faltou visão minha e do sistema de ensino. Tipo, você não tem como lutar contra isso, é impossível você lutar dessa forma, né? Os usuários da internet colaborativa, né, com o tempo, foi curando automaticamente, mesmo Wikipedia, né? Tem estudos que, assim, o Wikipedia tem menos erros que a Barça, porque são tantos usuários e tal. Então, assim, o conteúdo vai sendo validado por tantas pessoas que ele fica lá, né? Então, assim, hoje o Wikipedia é, enfim, uma fonte muito segura, né? E a IA é a mesma coisa, né? Então, assim, vai ter aquelas pessoas que vão assim, poxa, mas a IA alucina, não dá para ter certeza do conteúdo. De fato, né? Assim, eu sou um usuário diário do ChatGPT e, assim, eu já pedi para ele fazer pesquisa e entregar algumas coisas. Quando eu li, eu falei assim, isso aqui tá totalmente errado. Tipo assim, é um absurdo. Tipo assim, tá totalmente errado. Se eu pegasse aquilo ali. Então, assim, de fato, você ainda, né, precisa. Ao passar do tempo, a gente entende, né, e as IAs mais fundamentadas, né, bem fundamentadas, vão entregar cada vez menos, mas isso também vai ser popular, né? Ou seja, com o tempo isso também vai ser popular. A gratuita, com o tempo, vai alucinar menos e vai entregar cada vez com mais precisão, então você não tem como lutar contra isso, tá? E aí você pergunta, tudo bem, mas e aí como é que a gente... eu tenho uma filha aqui de 10 anos, começou a usar celular, e, obviamente, vai encontrar a IA de alguma forma e ela tem um dever de casa, e aí como é que a gente faz? Então, de uma forma geral, assim, a gente tem a velha e boa vigilância, né, de, poxa, não pode, então vamos fazer esse trabalho aqui, ó, que precisa de uma leitura e você responder a partir do texto, você vai fazer sem celular, para não ter risco. E aí obrigar a ler. Pô, mas uma criança de 10 anos não gosta de ler. Ela não gosta de fazer um monte de coisa. Né? Então, a criança de 10 anos não gosta de fazer um monte de coisa. Então, inclusive para a escola, às vezes. Exatamente. Poxa, é muito chato. Poxa, eu odeio matemática. Beleza, você vai ter que aprender a somar, né? Você não vai saber somar. Né? Então, assim, é chato, mas é necessário, né? Eu gostaria muito de sair atravessando a rua sem precisar olhar para os dois lados, sem esperar a minha vez, né? Mas não posso fazer isso, porque eu vou me machucar. Na educação é a mesma coisa. Então, vai fazer atividade de casa, tem que ler um texto e responder, né? Então, não é sem celular, vai fazer sem celular. Então, tem vigilância nesse sentido. Na Finlândia, eu fiz essa pergunta, né? Assim, mas como é que o professor valida o trabalho que vocês fizeram, que vocês de fato aprenderam, mesmo usando a IA? Então, nós somos obrigados a registrar o que a gente está fazendo no papel, né? E se o professor desconfiar de que ele tem muito IA, né, e eu não aprendi nada e tal, ele pode requisitar isso. Deixa eu ver as suas anotações. E aí, se não tem as anotações, aí né, reprovação naquela atividade. Tem que fazer de novo, né? Enfim. Então, assim, e essa é uma outra solução que eu acho boa, né? Assim, tipo, o velho bom
diário, né, caderno, anotar o que está aprendendo, anotar o que está fazendo, e isso é essencial. E as escolas não podem, né, enfim, nunca abrir mão das provas presenciais, né, que validam, e talvez elas tenham cada vez mais força, cada vez mais poder. Lembro que na pandemia, né, assim, as escolas divergiram muito de como avaliar, né? A distância é sempre mais difícil. A criança em casa, então ela pode, de fato, ela pode colar e tal, enfim, né? E assim que foi possível fazer provas presenciais, né? Eu dirigi uma escola na época, não, vamos fazer prova presencial. Na época, eu até optei por não fazer a validação de vídeo quando o adolescente fazia em casa. A gente deixou por conta, mas quando veio, e aí assim, é cobrança. Fala assim, poxa, mas você tirou 10 aqui, como é que você agora não sabe nada? Como é que agora você não sabe responder as coisas mais simples, né? Então assim, a gente avisou lá atrás, tem que fazer de novo, reprovação, tal. Então assim, no final do dia a gente tem que cobrar, porque temos ferramentas que facilitam as nossas vidas, mas isso não torna a sociedade menos competitiva. Por quê? Porque o capital, né, os recursos, eles não estão descentralizando, né? Então a gente não está inventando tecnologias que popularizem o conforto, que democratizem o acesso à riqueza. Cada vez mais a gente tem mais riqueza, a sociedade, né, produz, né, os PIBs aumentam, né? Então hoje, né, a gente é muito mais rico do que era 20 anos atrás, no sentido de riqueza gerada por cada nação, por cada sociedade, globalmente falando, mas também a gente tem já trilionário, né? O primeiro trilionário, assim, 1 milhão de milhão. Então, isso chega lá, né? Através de quê? Né? Através de geração de riqueza e concentração. Então, a gente não tem um mundo menos competitivo, temos que criar as crianças dentro dessa realidade. Inclusive, o livro ele traz uma análise bem interessante em relação aos materiais didáticos, com o pré-IA, que ele fala, né, que os materiais muitas das vezes foram elaborados pré-IA, e os materiais pós-IA, né? E a gente chegou até a comentar em um podcast em relação ao ECA Digital, que traz um pouco disso, né? E esse desenvolvimento de conteúdos para conciliar o estudo. Como que você consegue enxergar essa também elaboração de conteúdo, esses materiais, né? Como a Irion também já desenvolve nesse sentido. Essa pergunta é excelente, né? Eu vou respondê-la, tá? Usando um pouco me usando como parâmetro, tá? Então, eu sempre fui um bom aluno, então estudei muito, não gostava muito de ler. Quando eu montei a minha primeira escola, junto com os meus sócios, eu percebi que eu precisava me qualificar mais profissionalmente para ser um profissional melhor. Comecei a ler livros, né, de conteúdo e de literatura, né? Eu era um cara mais de exatas. E aí eu me apaixonei pela leitura e não parei mais. E, enfim, hoje mesmo leio muito, apesar de trabalhar bastante, mas estou sempre lendo. E eu tenho, né, uma riqueza de conhecimento, né, dentro de informações, de conhecimento dentro da minha cabeça muito grande, né? Mas o principal conhecimento que eu tenho, na minha visão, é o conhecimento de linhas de filosofia, linhas de pensamento, né? Então, sem falsa modéstia, eu acho que o meu principal ativo cognitivo é a minha capacidade de pensar certo. Tá? O que significa pensar certo? Significa você conseguir acessar no seu cérebro o processo que você precisa para resolver aquele problema. As pessoas confundem muito isso, né? E isso não é só pensar criticamente, né? Assim, pensar criticamente é você conseguir analisar determinado problema. Aí você analisa esse problema. Para você resolver ele, pode ser que você precise requisitar determinadas informações que você já tem com você, balancear, né, as variáveis para ver qual é a decisão que provavelmente vai ser a melhor. Então, isso tudo aqui é um pensamento lógico, né? Mas pode ser que não tenha uma solução lógica para o problema, você tem que criar uma nova. E aí você precisa ser criativo. Pode ser que você vá resolver o problema de uma outra pessoa e você não tenha todas as informações. O que você tem que fazer? Ter a capacidade de conversar com essa pessoa, né, de empatizar, de conseguir extrair as informações, de entender o lado dela para tomar a decisão, né?
E as pessoas confundem muito essas soluções aqui, né? Então, quando a pessoa tem que conversar com outra, porque a outra tem as informações para resolver, às vezes ela prefere imaginar, prefere especular, né? Quando ela não deve estar especulando, porque a informação está ali, mas ela não tem medo, receio, fica desconfortável e tal. Essa é um defeito de pensamento, é pensar errado, né? Às vezes as informações estão ali e ela só precisa consultar as variáveis e, logicamente, decidir o que é melhor, e aí ela prefere o quê? Pegar opiniões das outras pessoas. Não deveria estar pegando as opiniões, as informações estão ali. É um problema exato. Então é só usar a lógica, não tem que perguntar a opinião, pegar os fatos, né? Confunde fato com opinião. Né? Se as variáveis estão nos fatos, é consultar os fatos, não é consultar as pessoas. Então, as pessoas têm dificuldade de acessar essas várias ferramentas, né? Eu, sem falsa modéstia, acho que faço bem isso. Então, quando eu pego uma ferramenta, já GPT, que pega qualquer conhecimento já criado, que está disponível na internet, né? Junta tudo aqui e me responde o que provavelmente é a melhor resposta, né? Porque, acima de tudo, as IAs, né, elas não têm as respostas estão aí. Elas sabem fazer probabilidade. Então, vai lá e consulta, provavelmente essa aqui é a melhor resposta, né? Eu uso muito para consulta jurídica, eu uso muito para consulta médica, né, de coisas menores, obviamente, né? Então, assim, se é uma coisa um pouco... Eu sou diabético, então eu vou na minha médica, na endócrina, regularmente, né? Eu fico só me consultando de GPT, mas, eventualmente, para uma coisa pequena, menor, mais rápida, você tem um conhecimento ali, e você tem que ter um bom senso de não tomar uma decisão, tomar um remédio aqui, tarja preta, porque o ChatGPT me recomendou, não é para fazer isso, né? Às vezes coisas pequenas, rápidas, ao invés de você ficar lendo com o médico, é mais fácil você gerar consulta. Então, uma pessoa que ela é equipada com a capacidade de pensar corretamente, tem uma fonte de informação riquíssima, né? É muito bom. Eu entendo, então, que assim, a gente tem que promover essa educação para os nossos jovens, né? Ou seja, a capacidade de discernir as informações, a capacidade de pensar, né? E eu defendo sempre isso aqui, né? Que educar é ensinar a pensar, é ensinar a resolver problemas. E aí, se você tem determinada situação e você aceita qualquer informação de uma IA e simplesmente reproduz ali, a chance de você tomar a decisão errada é muito grande. Então, o desafio dos materiais didáticos hoje é a informação, ela não fica restrita àquelas páginas, a informação é muito rica. E aí, como é que a gente faz a criança ou adolescente acessar essa riqueza de informações, aprender a pensar e a tomar a decisão, comunicar essa decisão, né? E empreender naquela solução, tá? Então, esse é o grande desafio. Ninguém sabe resolver ainda, né? Assim, tipo, ninguém sabe ainda, não, esse material aqui é a prova de bala em relação a isso ainda não existe, né? Todo mundo está trabalhando nesse sentido, né? E nós aqui na IRAM também, né? No próximo ano a gente está lançando nosso material de educação digital, já com, né, o atendimento às oportunidades e os desafios promovidos pelas IAs. Já fica aí o spoiler dos próximos materiais nesse sentido. E, Fábio, falando de ferramentas de inteligência artificial, é muito comum também os adolescentes utilizarem o chat e outras IAs como plataforma de diálogo também, onde eles compartilham os sentimentos, compartilham alguma dúvida pessoal deles, né? E como que a gente consegue trabalhar, então, emocionalmente isso, esse emocional, né? A gente veio falando do Instagram, das redes sociais, a própria Meta indica conteúdos quando eles veem algum perigo. Como que a gente consegue trabalhar esse emocional, sendo que os jovens já utilizam? Então, essa é uma questão muito polêmica, né? Quando a gente fala quando eu dou uma resposta aqui, é importante a gente falar sobre isso, né? Ela não é uma resposta divina, Uhum. né? Não só Deus. Então, a gente tem que dar uma resposta, dar uma orientação, que eu entendo que é o nosso papel aqui nesse podcast, baseado em estatística, né? Baseado nas informações que nós temos hoje, né? Final de julho de 2026. Né? Nesse sentido, eu entendo que um adolescente de 14 anos consultar o ChatGPT porque está triste com alguma coisa é uma evolução significativa em relação a ele fazer a mesma coisa no Instagram. Tá? Então, quando você não tinha, né, um consultor ali, né,
um adolescente de 14 anos, não tem um consultor, um terapeuta, um pai, uma mãe que confie. E aí eu falo isso sem juízo de valor, Sim. porque às vezes realmente o adolescente não tem uma relação de diálogo confiável. E eu super entendo, eu fui um adolescente assim, né? Então, sem juízo de valor, eu estou factualizando aqui, né? Então você imagina um adolescente de 14 anos em que, pô, tá triste com alguma coisa, talvez até deprimido. Tá? E o que ele faz hoje? Né? Ele fica na sua solidão, na sua solitude com aquela dor, com aquele problema, né? Ou de repente ele vai para o Instagram ver soluções. Então quando ele vai para o Instagram ver soluções, de uma forma geral, são soluções muito ruins, né? Porque são soluções de escala com interesses comerciais. Né? Então o influencer está ali, ele quer fazer um trabalho educativo legal, muitos querem, tal, mas cara, você tem que ter os que são bem-sucedidos, em geral, pela falta de pensamento crítico que a sociedade tem, os que são bem-sucedidos são aqueles que conseguem envelopar comercialmente de uma forma interessante aquilo ali. Né? Então ele vai ver coisas que não são para ele. Pode até funcionar em algum momento, como eu falei, a gente está falando de estatística. Pode até funcionar, pode encontrar um perfil assim, cara, ótimo, conversou comigo e resolveu um problema, mas não é o mais provável. O mais provável, o que a gente mais vê é o quê? Aquela felicidade instantânea, felicidade rápida, fácil, né? E isso não conversa com alguém que, poxa, não está vendo sentido na sua vida, no que está fazendo. Né? Quando ele vai consultar, né, o ChatGPT e fala sobre isso, você tem ali já, né, um desenho responsável para isso. Né? Assim, todas as respostas, ou quase todas as respostas que eu tive no ChatGPT em relação a alguma indicação foram muito boas, quase todas. Então, em termos probabilísticos, é mais fácil sim ele encontrar soluções legais. Tá? Tem um filme que trata disso há 12 anos atrás, um filme bem legal, que é o Ela, né? Em que um cara se apaixona por uma IA, né? E assim, é um livro, é um filme que eu super indico também, eu vi há pouco tempo, vi uns 3 anos atrás. E assim, obviamente, é um filme comercial e tal, mas acaba sendo uma fonte de orientação para pai e mãe de aonde a gente provavelmente vai chegar, e a gente já chegou, né? A gente já tem cases de pessoas, não, me apaixonou por uma persona de IA e tal, enfim, então isso tende a acontecer. Então, de uma forma geral, eu acho que é uma evolução quando o adolescente vai consultar uma IA em relação a isso, do que as ferramentas de rede social que a gente tinha anteriormente. Né? Então, fazendo esse paralelo, é melhor ele consultar o ChatGPT do que consultar o Instagram. Né? Então, nesse sentido, acho que a gente tem uma evolução aí pedagógica e de formação. Não é perfeita, nada substitui o contato humano, o contato com o professor, com a professora, com o pai, com a mãe, mas numa emergência ou até numa prática de suporte, é uma solução melhor. E ele está procurando ajuda de alguma forma, né? Então ele já identifica alguma... E aí uma solução, né, que é o que a gente pode, né, que funciona para pais e mães em relação a isso, né, que eu já estou desdobrando, né, você pegar boas fontes de consulta, né, então assim, e você treinar uma IA para ajudar o seu filho, sua filha, e até se ajudar. Tá? Então se você coloca a IA, por exemplo, para estudar teoria cognitivo-comportamental, que eu gosto bastante, né? Coloca a IA para estudar algumas coisas e pedir para que ela te oriente baseado naquele conteúdo que você já treinou ela, a tendência de sucesso é bem maior, é bem grande. Né? Então, é uma recomendação que eu deixo aqui para pais, mães, né? Assim, até a gente sempre começa, né? O pai e mãe primeiro coloca a máscara em si, depois no seu filho, né? Usando a analogia do avião, né? Então, pais e mães também assim, poxa, eu queria ser orientado. Pega uma fonte segura, né? Pega uma IA e aí apaga recomendável, né? Coloca ela para estudar alguma coisa e pede para ela te orientar baseado naqueles fundamentos. Vai te dar recomendações melhores e você pode estender isso para o seu filho e sua filha. Até porque as IAs, né, foi muito bom você mencionar isso, porque o livro menciona a questão das memórias que as IAs carregam, eles até diferenciam, falando das redes sociais, em relação à IA generativa, o chat, né, tudo isso, e a automoção, a questão dos algoritmos. E aí foi muito bom você falar isso, porque
traz muito o que o livro ensinou. E você falou muito bem a questão dos pais, né? A questão do exemplo dos pais, né? E a gente conversa muito, né? Principalmente por causa do podcast, educação parental. Como que esse exemplo dos pais acaba influenciando como os filhos usam a tecnologia? É a mesma coisa, né? Então, assim, também, se você, poxa, não vou estudar isso aqui, tá? Poxa, eu vou me consultar com a IA. O pai e a mãe, ele vai ter que ter o trabalho de mostrar para o filho que aquela consulta que ele fez rápida, né, mas ele tratou a informação e buscou internalizar aquele conhecimento e aquele processo, para mostrar para o filho que também não vai buscar atalhos em que desperdiça aquele comportamento, senão ele vai replicar aquilo, o filho vai querer fazer aquilo também de forma mais fácil, né? Então, se for uma coisa menor, né, uma coisa menor, ontem mesmo a minha esposa estava montando uma estante lá, e aí, uma estante pequena e tal, e eu comprei na internet, veio sem manual. Cara, tirou foto, botou no chat, o chat entregou o manual, ensinou a montar a estante, né? Então, assim, ela não é montadora de estante, né? Então é uma boa forma de utilizar isso, né? Agora, se ela consultar o ChatGPT sobre, poxa, minha filha está fazendo manha, o que eu devo fazer? Né? E ela pega a recomendação do ChatGPT, que ele vai recomendar alguma coisa, né? E simplesmente replica aquilo sem entender o que está fazendo, já que a gente está tratando de um conhecimento, um processo que é cotidiano, que é diário, que é vital na vida dela como mãe, aí ela vai gerar um exemplo ruim, né? Coisas menores, né, que você precisa só naquele momento, você não vai voltar naquilo, ou você pode ir lá a qualquer momento buscar, mas o que orienta o teu comportamento todos os dias, na relação com os outros, na relação profissional, a gente não pode simplesmente pegar, colocar, usar e não processar, não entender, não internalizar. Esse é um erro, e assim a gente deve ensinar os nossos filhos também. E eu acho que, para além dos pais, também os educadores têm que ser esse exemplo nesse Também. sentido, né? E, Fábio, para a gente finalizar, para além do livro que você já vem indicando hoje, tem algum outro filme, livro que você quer indicar para os pais? Então, eu acho que nesse momento em que a gente começa a ter, né, ferramentas muito poderosas em termos de facilitar a nossa vida, a gente tem que ter cuidado com esse excesso de facilitação e de deixar de pensar, né? Como eu falei, né, a capacidade de pensar é o principal objetivo do processo educativo. Informação, conhecimento, a gente tem em tudo quanto é lugar, né? Então você vai lá, pega informação com um pensamento correto, transforma aquilo em conhecimento, resolve o seu problema, né? Então é assim que funciona. Então, capacidade de pensar, ela é ainda mais importante nesse momento em que as informações, né, e informações tratadas estão cada vez mais fáceis, né? Tem um filme, um desenho animado, mas é um desenho animado de adulto. Esse desenho animado deve ter uns 15 anos, que eu gosto muito. Eu acho que é um dos mais bacanas que foram feitos já pela Pixar, é Wall-E, né, que é um do robozinho. E por que eu esse filme é muito legal? Além de ser um filme muito bonito, poético, né, mas ele traz uma situação em que a vida do ser humano, né, em algum lugar do futuro ficou tão fácil, né, em que os seres humanos, né, saíram do planeta, porque o planeta acumulou tanto lixo, ficou inabitável, né, e eles, enfim, retratam parte da humanidade, né? Parte da humanidade vive viajando pela galáxia numa nave espacial gigante, e eles ficam sentados, né, em camas, em poltronas, né, se alimentando por líquido. O líquido já traz toda a riqueza alimentar que precisa, né? E vendo filmes, telas, conteúdos digitais o tempo todo, né? E eles ficam circulando na nave, vivendo daquela forma, né? De uma forma muito fácil. E parece até um pouco do que a gente vive hoje, né? Preso nas telas e tal, com a alimentação, de repente, fácil e tal. E aí eles são, os seres humanos todos ali retratados, né? São obesos, né? Imensos. Por quê? Porque nem andam, não precisam andar, não precisam pensar, não precisam fazer nada. Então, assim, uma vida muito confortável, né? De uma forma até Ociosa. ociosa, né? De uma forma um pouco fútil, né? E aí, em algum momento, né,
mas no final do filme eles precisam andar e eles não sabem andar, não andam, né? Então é a mesma coisa, né? Então, assim, se a gente educar os nossos jovens, né, com facilidades a ponto de eles não pensarem, eles não vão aprender a pensar. E isso é que é muito perigoso. Um dia pode precisar, né? E quando precisar, poxa, não aprendeu lá atrás, como é que faz? Né? Matemática é chato. Aprender a somar é chato. Por que eu vou aprender a somar? Pega um celular e tem uma calculadora. E se amanhã não tiver? Né? Como é que faz? Né? E lembrando, eu vou fazer até um paralelo aqui, né? Porque eu tive uma educação formal que precisava decorar muita coisa. Precisava decorar fórmulas. Sim. E aí, algum momento, eu falei assim, pô, mas decorar não é educativo, não precisa decorar. Então, as provas começaram a entregar as fórmulas. Né? E, de fato, né, hoje a educação ela exige muito menos decoreba de antigamente, né? Mas exercer a memória para decorar a informação é um exercício que tem algum valor. Não estou dizendo que a educação é só isso, mas tem algum valor. Então, a minha memória é excelente, porque eu fui tratada lá atrás. Né? A memória dos novos agora já é menos, porque eles não exercitam tanto isso. Então, assim, um processo, né, de treinar, de se esforçar, ele é importante. Então, a gente não pode pegar as facilidades e tirar toda a dor do caminho. Porque não precisa mais disso. Não, mas a gente precisa saber pensar e o cérebro é como um músculo. Então, quanto mais você exercita ele, mais forte ele fica. Então, essa é a dica de hoje. Vejam o filme, porque o filme traz essa metáfora que eu acho bem relevante nos dias de hoje, em que a gente tem muitas facilidades. Né? Se a gente criar muitas facilidades, a gente vai deixar de exercitar partes nossas, principalmente cerebrais, que são importantes. Confesso que até eu fiquei com vontade de rever esse filme, que agora vai ser um outro olhar, né? Com a nossa atualidade. Muito obrigada pela conversa, Fábio. Foi muito enriquecedora. A indicação também foi ótima. Deu para a gente trabalhar bastante sobre essa temática. E por hoje ficamos por aqui. Lembrando que se você estiver nos assistindo pelo YouTube, já ativa o sininho de notificação para ficar por dentro dos próximos episódios. Ou se estiver nos escutando pelo Deezer ou Spotify, já segue a gente nas redes. Tchau, tchau. Até a próxima.